design de sobrancelha personalizado, tá? E eu venho trabalhando aqui, conversando com você sobre como, né, ser uma design de sobrancelha reconhecida, como realmente entender o design de sobrancelha, como que tu consegue projetar e prosperar, né, no design de sobrancelha personalizado. Como que tu vai tirar esse sonho de realmente dentro do teu espaço, dentro da tua cidade, tu ser referência, cada pessoa que vê o teu trabalho te referenciar, cada pessoa que te vê, né, nas redes sociais saber que tu realmente faz algo com ética e realmente tu faz um trabalho desejado pelas tuas clientes, viu? Então, fica aí cada dica, cada dia uma dica para que vocês tenham um retorno, tenham muito sucesso, tenho muitas coisas boas aí pela frente, como design de sobrancelha, com essa maravilhosa, né, profissão que vocês conseguem levar à frente e realmente fazer das suas vidas, fazer o seu trabalho, levar para a sua vida, né, como trabalho, design de sobrancelha, amar isso daí e realmente prosperar de verdade. E hoje eu quero falar um pouquinho o quê? Como que tu escolhe os teus materiais, como que tu vai fazer isso com segurança, certo? Eu venho conversando com algumas pessoas, venho falando com algumas pessoas e venho percebendo que acontece muito o quê? Não conhece a ferramenta de trabalho, não conhece aquilo que pode dar certo, ou muitas vezes conhece, não é que conheça, mas tem aquela referência sobre aquela ferramenta, mas acha que é caro ainda, certo? E eu entendo, muitas vezes tu tá começando, muitas vezes tu tá iniciando ou tem poucas clientes, né? Ou iniciando sem nenhuma cliente ou iniciando com poucas clientes e tudo parece que gera um montante, gera um valor a mais para a gente poder ter que estar mantendo, né, esse negócio, mesmo trabalhando em casa, mesmo trabalhando em parceria, mesmo fazendo atendimento a domicílio. Mas o que nós temos que entender é o quê? Que cada vez que você der um passo, cada vez que você estiver optando por trabalhar ou conhecer, né, realmente o que te dá um retorno, te dá um benefício, te dá margem para trabalhar com diferencial, te dá margem para te trabalhar com valor, isso vai fazer com que tu cresça. Naquele pequeno espaço, aquele pequeno momento ali de pensamento, tu vai pensar, mas aquela coloração, ela é 10, 15 reais a mais, 5 reais, não sei, 20 reais, 30 reais, sabe? Vamos partir dos 5 até os 30 aí, a mais do que a outra que eu uso. Mas o que que aquela coloração traz para ti? A mais, o que que ela vai trazer de benefício no teu trabalho. Esse é um produto até, né? Tem a ferramenta, mas é o produto. Então, e partindo de cada item que tu vai usar, cada item que tu vai estar mexendo com aquela ferramenta, aquele produto na tua cliente. Cada um vai trazer um benefício especial. Então, aquele lápis, por exemplo, eu fiz o quê? Eu postei um lápis, tá? No meu story, no meu feed, quer dizer, né? Num post. Por quê? Porque este lápis, eu conheci ele faz alguns anos. Eu tive o benefício aí de fazer alguns cursos, né? Legais, anos atrás, trabalhar com a micropigmentação, trabalho, né? E o que que aconteceu? Trabalhando com a micropigmentação, logo eu conheci esse bonitinho aqui. E hoje muitas profissionais usam, muitos profissionais conhecem, mas ainda compram um outro. E o que que eu faço? Karina, mas ele é um lápis normal, é um lápis preto. Eu uso branco. Eu geralmente uso preto, eu já usei o marrom, eu já usei muito o branco e depois que eu conheci ele, eu tenho sempre opção geralmente pelo preto porque a marca geralmente tem mais. Então é um lápis dermatográfico, certo?
da Mitsubishi. E eu sempre uso ele, sempre a mesma marca, sempre a mesma marca. De repente eu não estou dando espaço para conhecer outras marcas? Não sei, pode ser que sim. Mas eu já dei espaço para conhecer outras marcas neste caso e não deu muito certo. Então, o que é que dá precisão? O que é que ele vai fazer o meu mapeamento preciso? Qual é o meu queridinho na hora que eu vou lá e vou demarcar o meu mapeamento da minha sobrancelha e ele vai estar lá ao meu lado e eu sei que ele não vai falhar, que ele vai estar bonito na hora que eu quiser tirar uma foto, que ele vai me auxiliar. É esta marca e este lápis, certo? Então, o que acontece? Seria muito mais fácil eu ir em qualquer lugar quando eu não acho ele, e comprar qualquer lápis, qualquer um. Seria muito mais fácil eu comprar um pela metade do preço. Um lápis pela metade do preço, aonde eu realmente não preciso me incomodar. Eu vou aqui na lojinha próximo da minha casa e consigo comprar esse lápis. Mas eu dou opção de quê? De estar trabalhando com qualidade. E essa qualidade, ela gera que essa minha ferramenta aqui, que é muito especial, que eu conheci e que qualquer profissional, né, que cuide muito disso vai dizer o mesmo, ele consegue me dar aquela precisão que eu preciso. Na hora que eu vou mostrar para minha cliente, na hora que eu vou tirar minha foto. Então, é uma das ferramentas que eu não gosto de deixar de ter aqui comigo, tá? Não é um produto, porque na verdade ele faz um mapeamento, ele me ajuda, né, a fazer o meu design de sobrancelha, ele ajuda com que eu esteja com precisão. Minha ponta precisa estar feita corretamente, bem fininha aqui no começo, para eu estar com esse lápis trabalhando de forma correta como eu quero? Sim, ele tem que estar assim. Mas mesmo assim, se ele estiver um pouquinho mais grosso e fora do padrão que tem que ser, que é bem fina, ele vai estar me auxiliando de forma correta. Mas e se eu usar outra marca? Se eu usar outra marca, ele não vai riscar certo como eu quero. Se eu usar outra marca, ele quebra mais fácil. E tem vários itens, várias coisas, né? Cada profissional vai enxergar um. Eu, como uso pouco outras marcas, vou falar pouco, mas o que me aconteceu foi isso. Ele quebrar muito mais. E na hora que eu quero fazer essa ponta fininha, precisa, para ele estar bonito, meu mapeamento, ele não gerar isso para mim. Então, eu prefiro estar o tempo todo, né, me planejando. Nossa, eu preciso ter no mínimo 2 lápis. Eu preciso, no mínimo, quando já um tá acabando, né, ou começando o outro, eu já ter outro lápis. Porque, claro, depois eu vou ter os pequenininhos, eu uso bastante, vou usando, mas mesmo assim, eu não quero deixar faltar. Então, é uma ferramenta que é importante e cada toque é de importância nos detalhes. E quais são os detalhes nesse caso, Karina? Por exemplo, um lápis ele vai tirar pena, é ele que vai fazer o design, não vai ser tu? Não, né? Claro, eu vou fazer o design, eu sou a designer de sobrancelha, eu vou estar ali naquele procedimento. Mas o meu lápis vai estar fazendo o acabamento. É ele que... Tu imagina tu tirar uma foto. Eu vejo com algumas profissionais, elas estão até fazendo já o design certo, estão fazendo um mapeamento, porém, o traço do mapeamento está extremamente grosso. Porque fez com lápis branco que não está com a mesma qualidade, porque ou não fez a ponta certo, ou porque o lápis dá esses problemas que eu falei agora. Então, são uma série, né, de acontecimentos. E se eu estivesse com o correto, eu teria o quê? Aquela precisão, a precisão que a profissional formada, a profissional que é especialista, vai buscar. Ela com certeza vai buscar essa precisão. Por quê? Porque ela vai ver benefício em cada item que ela cuida.
em cada momento que ela passa naquela sobrancelha, porque ela lembra que ela tem que ter uma foto, ela lembra que vai ter que, de repente, mostrar aquela sobrancelha já no espelho, logo mapeada, porque ela lembra que pode ter alguém junto com aquela cliente que vem e vai ver, né, o mapeamento dela, e principalmente vídeos e fotos. Então, ela cuida de cada detalhe para que aquela arte ali na sobrancelha em todo momento esteja bem cuidada, esteja legal. Então, esse aqui, né, o meu amorzinho lá que eu postei, um dos, né, eu estou há muito tempo com ele. Quando eu postei, algumas pessoas até me perguntaram que lápis era esse, que marca era essa. Tá aí qual é a marca, então, qual é o lápis. Eu sempre uso preto. No passado, eu usei algumas vezes o lápis marrom. Por quê? Porque quando eu estava começando, apesar de já entender do design, estar tranquila, as pessoas não me conheciam muito. E elas ficavam com um pouco, eu ainda tenho, né, o lápis mais claro para eu poder fazer isso, mas elas ficavam um pouco restritas, tipo, ai, mas parece que ficou muito forte, porque o preto, ele realmente dá uma demarcação diferente, ele realmente, o preto e o branco, né, que ressalta um pouquinho, por isso tem que estar com a pontinha fina, mesmo assim, ele ainda vai ressaltar um pouco. Aí eu usei já o marrom, já usei o branco, o marrom eu usava bastante quando as pessoas tinham um pouco de medo, para tirar, né, aquela paranoia dela ali que a sobrancelha tá grossa na coloração, que a sobrancelha tá fina, porque via o traço lá demarcado, tá? Depois eu comecei a usar, como eu falei, essa aqui e fiquei no preto mesmo e não comprei mais nada. Mas fica a dica e eu acho que é importantíssimo. Mais um item, que na verdade é um item de segurança, né? Não é tanto uma ferramenta, mas eu acho que vale eu apresentar. Já apresentei em biossegurança e outras vezes que eu conversei aí com vocês. É a máscara acrílica. Por que a máscara acrílica, Karina? Eu conheci a máscara acrílica também porque eu faço micropigmentação. E na micropigmentação, tu coloca a máscara desde que a tua cliente entra, que é o correto, hein? E o que que tu vai fazer? Vai ficar com aquela máscara o tempo todo. E o procedimento vai o quê? Vai medir, vai mapear, né? Vai tirar pelo, vai passar anestésico, enfim, até tu chegar no momento de fazer o procedimento mesmo com a microblade lá, a micropigmentação, enfim. E isso gera um tempo aí de 2 horas, quase 2 horas, 2 horas e meia, né? Fazendo bem feito, cuidando de tudo certinho. Então eu optei por essa aqui e não a de pano. Mas a de pano não, a de TNT, né? A descartável. Então o que que tu tem que fazer? Ou tu tem que estar com aquela, ou tem que estar com essa. Eu optei por esse conforto. E o que que aconteceu quando eu optei por essa máscara? Que para mim é quase que uma ferramenta, né? E não só um IPI. As pessoas ficaram assim, chamou atenção. De repente hoje já não chega, não chama tanto atenção, porque eu acredito que já tenha mais, né? Profissionais usando esse tipo de máscara, principalmente agora que a gente está na era aí da pandemia. Mas mesmo assim, eu acredito que a tua cliente ou a tua futura cliente vai observar que tu está ali naquele momento usando aquela máscara, sabe, diferente, que te dá um conforto, uma beleza ao mesmo tempo e segurança. E outra coisa, tu vai parar de querer deixar de usar máscara porque tem que ficar com a outra aqui. Tu pode lavar ela uma vez por dia ou cada 2 dias, tá? Agora seria bom uma vez por dia, né? E vai estar usando a mesma. Vai até mesmo economizar. Primeiramente é um gasto, né? Que não é gasto, é um valor agregado. E depois vai acabar economizando. Então, como eu falei, aí tu vai lá, já coloca logo que tu recebe a tua cliente,
logo que tu recebe ela, no teu espaço. Aí ela já vai te ver com um IPI, já vai te ver, né, com quase uma ferramenta ali de trabalho e vai, tipo, agregar um valor pro teu trabalho. Tudo é um agregar valor. O teu jaleco, por quê? Ah, o jaleco é branco, o jaleco é claro, o jaleco é bonito. É estético também? Ah, é estético também. Oi, Vivi. É estético também. Mas existe a questão de como as pessoas enxergam isso, entendeu? Como as pessoas veem essa presença. E o que aconteceu? Um dia eu, Karina, já também descuidei de produtos, ferramentas, até a minha ferramenta aqui, que é a minha máscara, de certa forma, já eu usava outra, usava. Eu já fiquei tempo sem usar o jaleco, já. Eu já descuidei de não ter o logo, já. Então você vai começando, passo a passo. Mas são coisas que as pessoas observam. E conversando um outro dia com uma aluna, ela estava me colocando isso. Ela disse, Karina, eu fui fazer minha sobrancelha em um espaço. E aconteceu que quando eu cheguei lá, eu agora, após, né, ter conhecido tantas coisas, eu comecei a ficar observando como estavam as ferramentas, quais que eram usadas, quais eram os itens importantes ali usados, como estava até a sobrancelha, como a pessoa atendia, como a pessoa vestia, sabe? Cada detalhe que coloca. Então, aquele momento ela começou a prestar atenção em tudo que estava ali. Tem muitas vezes acontece que a tua cliente está prestando atenção até na tua unha. Se ela está realmente. Oi, tudo bem, Ana? Se ela está realmente feita, se ela está realmente, né, cuidada, a tua sobrancelha como ela está. Então, quando tu é uma profissional, tu tem que estar lembrando de tudo isso. Tem que estar lembrando de que cada item, cada ferramenta, cada produto que tu usar, ele faz parte daquela sobrancelha. Ele faz total parte daquela sobrancelha. Como tu vai tratar, se tu vai deixar a cliente lá parada, se tu vai estar com um lápis sim e tu vai mostrar o desenho bonito, se tu vai usar, por exemplo, deixa eu ver onde é que está aqui. Se tu vai finalizar a sobrancelha com qual lápis, porque ela vai te pedir. E ele é o quê? Ah, ele é um produto? Não. Esse lápis também é uma ferramenta como o outro. Ah, mas Karina, eu preciso usar só coisa de marca? Não. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um item que não é caro e que eu acho que toda profissional pode ter. Toda profissional pode ter. Certo? E isso aqui é um item também que não é caro. E nós devemos ter. Por quê? Porque tu vai fazer a finalização da sobrancelha e cada coisa ela tá ali olhando, percebendo que tu fez aquilo. E cada pedacinho, tu pensa, ah, mas é só um lápis, ah, mas só é outro lápis. Não, são duas ferramentas. Ah, mas, ai, meu Deus, vou gastar porque eu uso aquela outra máscara, eu lavo às vezes e deu. É só mais um item? Não. Ela tá vendo que tu tá gerando o quê? Cuidado. Ela tá vendo que cada uma dessas ferramentas tu tá gerando valor. Ela tá percebendo que tu tem esse interesse em melhorar, em ter uma inovação, na verdade, dentro da tua estética, né? Dentro do teu espaço. E como eu digo sempre, não importa o tamanho que é esse espaço, nunca quando eu referencio tu estar cuidando desses detalhes, quer dizer, né, que você tenha que estar com um lugar glamuroso e que você precisa gastar dinheiro, que você precisa estar cheio de lustres caros, não. Tu tem que estar no espaço gostoso com as ferramentas certas, ferramentas corretas. O uso desse nosso amigo aqui, o que acontece? Que eu acho importante comprar um que você se sinta bem,
que ele fique um pouquinho mais preciso. Ó, por exemplo, esse aqui, ele é bem, ó, ele tem a trava e ele desliza e fica super aqui bom de medir, sabe? Porque ele não fica mole saindo fora. Então, muitas vezes a gente não presta atenção nisso e vai lá e compra qualquer um. Eu tinha até um pequenininho, às vezes compra até um pequenininho, pode ser? Pode ser o pequenininho. Só que o que acontece com o pequeno? O pequeno, ele realmente, ele é bem levinho e ele acaba saindo fora daquilo que tu quer fazer. E as pessoas percebem, né? A nossa cliente, na verdade, ela quer o diferencial, ela quer ser cuidada. E ela quer ver que tu está medindo a sua sobrancelha. Na verdade, ela quer perceber. Ela pode não pedir, mas ela quer perceber que você está fazendo uma simetria e que você sabe o que é uma simetria, coisa que ela nem sabe. Mas ela quer entender. Ah, eu vi lá que tal pessoa faz e marca para ver. Ela nem sabe se é assimetria ou não é. Mas ela entende que fica bom. Ela entende que quando você usa um paquímetro, quando esse paquímetro dá certo e tu, né, mais que ela sabe que dá certo, quando tu sabe usar as medidas corretas com a tua ferramenta, ela entende que isso está acontecendo. E quando ela entende que isso está acontecendo, ela valoriza mais a pessoa que está ali, certo? Porque se tu coloca ela deitada, pode ser até em cima de uma maca, tu tem um mínimo de ferramentas, tu descuida, como aquela aluna falou para mim, eu percebi, Karina, como estavam expostas as ferramentas, como, né, os produtos, como que atendia e como as sobrancelhas eram feitas todas da mesma forma errada. Não era um total erro, né? Mas não era uma sobrancelha que está certa, e muito menos uma sobrancelha que fica personalizada. Então, é isso que a gente leva. Pinça, por exemplo, pinça. Eu, Karina, nunca ninguém precisou me dizer isso. Depois, no decorrer do tempo, eu fui percebendo, porque eu trabalho com fio egípcio, e fui percebendo que essa ferramenta é importantíssima. Ah, é porque, Karina, ela tira pelo e daí ela é importantíssima? Também. Quando tu tem uma ferramenta boa, que tu consegue tirar o pelo, eu tirei por uma parte do tempo dos meus atendimentos, muito pouco tempo, eu tirei com a pinça, né? Eu aprendi a tirar com a pinça e fazer com a pinça. Logo depois eu aprendi a técnica do fio egípcio, coloquei ela e acabei deixando um pouquinho a pinça de lado. Mas o que aconteceu? Quando eu fiz o meu curso, eu fui comprar minhas primeiras pinças, óbvio, né? Comprei as 3, a reta, a chanfrada e a com a ponta agulha. E comecei a tirar as sobrancelhas, fazer sobrancelhas assim. Aí foi me referenciado as pinças, as quais elas não são de aço que machucam, né? Aquela aço escovado, aquela aço grosso. E dali eu parti sempre usando quase aquelas pinças e depois fui procurando outras novas pinças, geralmente fora da minha cidade. E com o decorrer do tempo as pessoas começaram a me procurar mais, eu comecei a atender mais, e com a linha, e as pessoas me falavam que, tudo bem, pararam de usar, né? Pararam de fazer com certos profissionais o design de sobrancelha. E por quê? Porque eram machucadas. E até hoje, gente, até hoje, 8, 9 anos depois, as pessoas continuam falando isso para mim. Karina, eu fui em certo lugar e a pessoa me machuca toda. Por exemplo, eu peguei uma assistente faz pouco tempo. E essa minha assistente, ela vem o quê? Me relatando isso, sabe? Ela ali comigo, vendo o meu trabalho, vendo eu dar aula, vendo minhas lives, me ajudando o tempo todo, né? Em todos os processos, ela viu a forma que eu atendia. Inclusive, eu fiz a sobrancelha dela, claro. E ela percebeu, assim, que aquela ferramenta que a pessoa usou lá nela era uma pinça de aço, né? De aço escovado, aquela pinça bruta. E o que tu faz? Quando tu puxa
aqui, ela vai raspando, é inevitável que vai fazer isso, né? Vai sempre. E ela machuca, ela pica toda essa parte aqui da pessoa. E a pessoa se sente muito incomodada. Então, mesmo eu usando em minoria a minha pinça, eu sempre tive o cuidado na hora de comprar depois usando fio egípcio. Então, essa ferramenta deve ser cuidada. Cuida para comprar, né? Todas vão ser de aço, mas o aço que é lisinho, tá? Deixa eu pegar aqui o aço que é lisinho, que ele não machuca, para vocês conseguirem trabalhar próximo da pele. E quando ele vir raspando na pele, ele ficar, ó, sem machucar nada. Principalmente porque tem pessoas que têm a pele muito sensível nessa região. Essa região aqui da pálpebra, ela é essa região do olho todo, tá? Ela é 7 vezes mais fina do que o resto do rosto. Então, ela já é sensível. E tem algumas pessoas, uma minoria, que é um pouco mais sensível. Então, é a nossa ferramenta super importante quanto à importância dessa ferramenta maravilhosa aqui do dermográfico da Mitsubishi, tá? Que não deixa nunca a desejar. E eu, olha, vou ter que achar outro semelhante ou melhor para estar trocando, senão eu não deixo. Eu tenho outro ali e não deixo. Ó, sempre tenho 2 ou mais, tá? Para não correr o risco. Essa ferramenta que faz acabamento, eu, né, levo, é um item de segurança, é um IPI, mas eu levo isso aqui como uma ferramenta, porque na hora que eu já recebo, eu já acabo vendo essa pessoa colocando essa máscara, me diferenciando da maioria. Porque muitas profissionais não usam a máscara e não têm esse respeito, esse cuidado. Mesmo hoje com a pandemia. Então, se eu vou ficar tão próxima, eu devo estar tendo esse cuidado, né? Devo estar sim. Uso sempre aquilo, não é o mais caro, tá? Mas é aquele que eu percebo que ele trabalha bem e que ele vai dar segurança na hora que eu for fazer meu design, porque essa ferramenta é importante, porque o que acontece? Eu já falei, minha cliente quer nessa segurança, ela quer ver aquela marcação bem definida. Inclusive, o que seria muito bom? Demarca, faz com o teu paquímetro e mostra para ela na hora. Pega o espelho e mostra para ela. Olha, cliente, como que tu ficou? Olha a marcação, o tamanho, sabe? Ah, ela às vezes não entende, ela vai deixar até nas tuas mãos, mas ela vai perceber que tu tá tendo um cuidado. Então, ó, mais uma ferramenta, um espelho, mais um cuidado lá com a tua ferramenta que tu vai usar, que vai atrair. Esses poucos cuidados vão fazer você ter benefício, deixando de lado esse tipo de ferramenta aqui que não tem nada a ver, ok? São coisas que vão atrair a atenção. Atrair a atenção. Atrair o quê? Que você está sendo cuidadosa. Cuidadosa, que você está tomando todo o cuidado, todo o teu tempo é para aquele cuidado. E daí a gente diz assim, como é que certas profissionais fazem um crescimento? Como é que elas crescem? Ah, tendo uma técnica boa. Óbvio, tendo técnica. Estando ali, né? Realmente, com precisão. Realmente se destacando em detalhes precisos, tá? Porque só vai se destacar e ser referência na tua cidade quando tu se destacar com detalhes precisos e com valor. Aí você vai lá ser atendida por ela e você vai ver essas questões que eu estou colocando agora, de detalhes que precisa ter. Ah, eu tenho uma escovinha lá. Ah, a minha escovinha é só preta, ou a minha escovinha é acrílica, com pentinho, ou é aquela que é coloridinha, não importa. Você vai ter a escovinha, você vai dar a escovinha para ela.
Deixa eu ver onde é que tá meu anel aqui. Então, cada parte do teu movimento que tu faz nela é isso. Um anel acrílico. Quando ela vê esse anel no nosso dedo, sabe? Ah, pode ser um anel pequenininho, Karina, aquele anelzinho. Eu devo até ter ali baratinho. Pode ser, ele é descartável também. Mas é interessante quando tu usa os acrílicos, pode ser o potinho. Eu gosto mais do anel, tá? Mas pode ser o potinho. Ela vê aquela... não é um item caro e é um item durável, né? Quando que um anel desse vai terminar e quando que o potinho vai terminar? Acrílico. Nunca para te fazer uma coloração. Nunca. Não vai terminar nunca. Tu vai cansar de usar ele vai ficar feio, tu vai ter que comprar outro e ele vai estar ali ao teu lado ainda. Claro, diferente dos lápis, né, que tu vai sempre repor. Então, mas são itens que chamam o quê? Cuidado, beleza, né? Querer aprimorar com coisas que estão ali dando resultado e ao mesmo tempo dando um charme. Tudo aquilo que diferenciar você vai fazer com que agregue um valor e com que agregue, né, um resultado para o teu espaço. Tem que lembrar sempre disso, tá? Sempre disso. Tem que perder a visão de, eu vou usar esse aqui porque eu ganhei. Não vou comprar esse ali porque aquele ali, aquele ali custa R$30. E esse daqui eu ganhei, sei lá, venho junto com o kit, eu vou usar esse. Eu vou usar uma tesourinha ali meio ruim que eu tenho, arredondada, e não vou ter a de pontinha fina, que corta mais preciso. E outra coisa, quando tu vai atender essa cliente com as tuas ferramentas, tu pode estar falando para ela cada uma. Quem disse que não? Eu gosto muito de falar dos produtos que eu estou usando, né? Eu estou usando o esfoliante, o que acontece com ele? Eu estou usando o sabonete, o que acontece? Estou usando a minha coloração, o que ela faz. Eu gosto muito disso, de mostrar para ela a cor que eu estou usando, mostrar o desenho. Hoje eu já faço pouco mostrar o desenho, porque depois que tu atende as mesmas pessoas, né, há muito tempo, tu faz uma carteira de clientes ativa, e essa carteira de clientes ativa fica contigo, tu acaba perdendo algumas coisas, porque realmente a pessoa já está 2, 3, 4, 5, 6 anos contigo, ou que seja 1 ano, tu não vai ficar mostrando um mapeamento toda hora, tu não vai ficar fazendo os mesmos procedimentos toda hora, mas tu pode surpreender ela com alguma ferramenta ou com algum produto, né, nesse atendimento. Porém, quando ela inicia ou quando ela nem te conhece ainda e está procurando ainda esse atendimento, aí sim, tu pode estar sempre com o teu material exposto em uma bancada. Essa bancada pode ter guardanapo, ou essa bancada... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Algo que eu gosto de expor na minha bancada. Olha, isso aqui é um item hoje que não é mais caro, tá? Acho que mesmo para quem está começando, porque ele abre aqui. Porque isso aqui é o quê? Isso aqui é o babador que coloca lá no dentista, tá? Ele tem plástico aqui embaixo. Eu comecei a usar o babador pela micropigmentação também. E antes de usar o babador, eu usava, né? Sempre usei o plástico filme, que eu acho também que é um item de segurança e um item de ferramenta. Viu? E eu acho que tu pode ter aquele do mercado, mas que é importante. E eu usava então primeiro assim, em cima da mesa sempre o guardanapo branquinho e usava esse daqui.
E algumas clientes, porque o que, que acontece? São itens de segurança e uma ferramenta que tu tá usando, porque ele tá te dando segurança, né? De tu isolar ali um pouquinho para te fazer a tua coloração para aquela cliente. E ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta que tu tá usando para quê? Para isolar e para deixar ali o teu material, ok? E as pessoas diziam para mim, Karina, nossa, eu gosto tanto, porque eu vejo que cada pessoa que chega, tu bota o guardanapo e bota o plástico filme, isola. Aí eu comprava na época, né, quando aconteceu isso, né, várias vezes, eu nem usava. É que depois tu cria um padrão dentro da tua sala, daí fica diferente, mas na época eu tenho em salões. Então eu comprava aquele de colocar na comida mesmo. Acabava comprando aquele. E esse aqui depois, daí com o tempo, na micropigmentação, no começo ele era muito caro, hoje tu consegue comprar com 100 unidades por 21, 25 reais pela internet. Fica bem barato, né? Mas uma vez ele era caríssimo, então se transformava. E daí eu acabei começando a usar ele. Então eu isolo aquele espaço ali que eu tô fazendo a coloração. Eu coloco, né, esse daqui agora. E cada item faz a sua transformação lá. Cada item faz a sua transformação. Uma coisa até boa junto com as ferramentas são os descartáveis. Pode fazer o kit descartáveis, né? Tu tem as tuas ferramentas ali. De repente, essa ferramenta pode ser uma pinça daquela mais baratinha. Se tu trabalhar com o fio egípcio, eu acho que vale a pena tu ter a pinça baratinha, de repente, e jogar. Se tu não trabalhar com fio egípcio, aquela pinça é muito ruim de tu utilizar, ela é uma pinça ruim de tu estar ali colocando no teu atendimento, porque tu vai demorar para fazer, né, a retirada do pelo. Imagina com aquela pinça pontinha reta, quadradinha, tu lá, pelinho por pelinho. Nossa, tá muito... Olha, gente, eu vou até fazer a live tirando pelo aqui mesmo, porque tem como. Ok? Então, como eu estava explicando agora, cada detalhe faz muita diferença, cada ferramenta faz a diferença. Eu percebo que muitas pessoas não dão bola para isso, não cuidam disso, né? Não tem esse cuidado, não tem essa visão, acham que isso não tem nada a ver, compram de qualquer forma, não observam que às vezes aquele item é importante. Se tu tá ganhando 500, 1.000, 2.000, eu não sei quanto que tu ganha, né, para te estar trabalhando hoje com design de sobrancelha, mas eu acredito que é por isso que tu tá me seguindo, que é por isso que tu tá ali na minha fanpage, né, que é por isso que tu tá no meu feed. Para quê? Para observar cada detalhe que tu pode crescer, cada detalhe que tu pode estar se destacando como uma design de sobrancelha personalizado. Então, para te destacar como um design de sobrancelha personalizado ou estar em qualquer área, né, da área da beleza, atuando realmente com seriedade, com ética e sendo vista como a referência da tua cliente, tu tem que estar observando também isso. Também isso. Primeiro lugar vai ser a tua técnica. Primeiro lugar vai ser a definição perfeita ali daquilo tudo, né? Daquele design ali, tu entender e tu mostrar para ela cada passo que tu faz, cada passo diferente que tu faz, a tua durabilidade. Hoje, por exemplo, você designer de sobrancelha, que vai estar aqui, né, escutando aí no vídeo, que está hoje aqui comigo na live, ou que passou pela live, enfim. Você tem hoje um procedimento que dá durabilidade de até 30 dias para tua cliente no design de sobrancelha? Para o pelo, para voltar o pelo? Então, isso é um item. E eu faço com o quê? Faço com a minha ferramenta. Faço com esta ferramenta que eu trabalho. Hoje, você design de sobrancelha, você dá para sua cliente um mapeamento preciso, um mapeamento que não sai,
que depois, quando você adiante for lá, né, trabalhar com micropigmentação, já vai estar bem feitinho, vai entender bem como tu faz esse mapeamento, vai deixar ele perfeito, bonito. E cada foto tua, cada foto que tu vai tirar do teu trabalho vai ser exposto lá de forma correta, vai ser exposto lá com mapeamento bonito, porque tu tá usando esta ferramenta desta marca aqui. Então, é aí que estão os detalhes e eu acredito que é por isso que vocês estão aqui, ok? E é por isso que eu também falo dessas questões tão simples, dessas questões que a gente pode levar o óbvio, né, às vezes precisa ser dito, o óbvio às vezes precisa ser dito para a gente prestar atenção que ele está ali. E como eu falei, eu pego alguns assuntos, muitas vezes assuntos do quê? Eu pego lá o que eu estou conversando com uma aluna, eu pego lá o que eu estou conversando com uma cliente, eu pego ali alguma coisa que vocês apenas perguntaram, que passou por mim, para quê? Para vir esclarecer. Então, dessa vez foi o quê? Foi uma pergunta sobre que marca era o lápis que eu fiz no post. Porque a pessoa conhece que tem que ser bom. E se eu botei lá que é o meu amorzinho, é porque ele é bom. Então, ou ela estava usando já, ou ela não estava usando e nem conhecia, né? Uma das duas. E se ela está prestando atenção que ela quer ser uma design de sobrancelha destaque, que ela quer ser a referência, ela estava prestando atenção que esse item também é importante para ela. E que se eu estou colocando que é meu amorzinho, não é qualquer um. Então, fica aí as dicas para vocês aproveitarem mais e entenderem como é que sai aí da média de profissionais, né, do design de sobrancelha abaixo da média, na verdade, e começa a ser o destaque da sua cidade. Como que você começa a ser o destaque da sua cidade, como que você começa a aperfeiçoar os teus atendimentos com pequenos detalhes como esses que eu referenciei hoje aqui na live. Com pequenos detalhes que eu... cada item, cada passo que eu passo em conteúdo, né, tanto em post quanto em live, cada um eu uso para quê? Para os meus atendimentos, cada um eu uso para dar certo. Desde aquele mais simples, né, mais bobo que tem ali, até a hora que eu vou fazer realmente um procedimento lá, ou até a hora que eu vou realmente falar lá sobre um ponto alto, uma medida que realmente faça diferença na sobrancelha de vocês, certo? Fico aqui, então, agradeço quem ficou aí na live comigo, agradeço quem passou aí e quem vai ver essa live depois, tá? Fica a minha gratidão. E terça-feira, agora que vem, vai ter live de procedimento.